Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta aqui para conversar mais um pouquinho, né? Com vocês, tentar trazer um pouquinho mais de dicas aqui, de ideias, da forma como eu tento fazer, sempre mais, né, mais dinâmico. Trazer de uma forma clara, objetiva, numa linguagem, né, realmente popular, a respeito do que está acontecendo aí, dessa situação que a gente está vivendo, dessa ditadura aí comunista que já estamos vivendo, dessa ditadura do judiciário, né, do legislativo sobre o executivo, que é o Bolsonaro. E o que acontece, pessoal? Eu ainda vejo pessoas de forma ou muito inocente, muito ignorante, ou muito mau caráter mesmo, canalha, dizer que o Bolsonaro é desonesto, que o Bolsonaro é bandido, que o Bolsonaro queria proteger os filhos. Eu tenho visto muitas pessoas, né, usando esse termo. E o simples fato da pessoa usar essa palavra no plural já demonstra que ela é uma total ignorante, que ela é uma total analfabeta. Igual essas pessoas que saem pelas ruas aí usando máscara, crente que tá abafando, achando que é modinha, né? Você percebe de cara que são pessoas que são manipuladas pela mídia, pela televisão. Porque uma pessoa que tem um pouquinho mais de acesso à informação procura, né, entrevistas de alguns dos melhores virologistas, infectologistas do mundo. Não é difícil, é só você procurar, é só fazer um pouquinho de esforço. O tempo que você assiste aí, por exemplo, um episódio de qualquer série na Netflix, você vê uma entrevista dessa dos melhores virologistas, infectologistas do mundo, dizendo que realmente essas máscaras aí não adiantam porcaria nenhuma, que esse Covid-19 nada mais é do que uma gripe diferente, tanto que a prova é que a H1N1 também é uma gripe e foi combatida com a hidroxicloroquina e matou muito mais, cerca de 25 a 30% mais. E em relação a números, como eu já falei, vou sempre repetir, tá, pessoal? Eu não vou ficar entrando tanto em detalhe, citando tantos números, dados, gráficos e etc, porque já tem muito canal fazendo isso, inclusive os canais que eu recomendo, que eu indico aqui, tá? Por exemplo, vou citar mais alguns aqui, né? Eu já falei desses canais, mas eu vou sempre falar os principais, que é o Terça Livre, Comunicação e Política e tal, Bernardo Kister, tem o Papo Conservador com Gustavo Gayer, o Ítalo Goulart, enfim, um monte. Então, o que acontece, pessoal? O pessoal diz que o Bolsonaro está protegendo os filhos. Bom, em primeiro lugar, filhos. Pessoal, o único que estava sendo perseguido, até já falei isso no meu último vídeo, mas eu resolvi falar de novo para tentar esclarecer um pouco melhor, de uma forma, de repente, sei lá, uma palavra, uma frase, alguma coisa que eu diga num contexto diferente, de repente faz alguém, né, que está de fora da bolha compreender melhor. Em primeiro lugar, não tem essa de filhos, né? O Carlos e o Eduardo não tem nenhuma acusação pesando sobre eles, né? Não são perseguidos pela justiça, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, pela polícia, aliás, do Rio de Janeiro, não pela Polícia Federal, pela Polícia do Rio de Janeiro, como o Flávio que no caso é o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é totalmente corrompido, isso aqui não é dúvida para ninguém, e a polícia do Rio sob o comando do Itza, né? Não precisa entrar nem em detalhes, né, pessoal? Quem é o Itza e por que ele perseguiu aí, né? Sofreu investigações aí minuciosas por mais de um ano e não encontraram nada. Toda a investigação foi arquivada por falta de provas, por motivos óbvios. E dizem a interferência do Bolsonaro. Olha, gente, o próprio Moro, antes de pedir para sair, ele falou várias vezes que o Bolsonaro nunca interferiu. Ele falou com todas as letras, tá, pessoal? Ele nunca interferiu nada em nenhuma investigação. Depois que ele começou a mudar de ideia, né, que ficou evidenciada aí as amizades dele com Dória, com Itzel, com Maia. Só amizade boa, né? Meu vizinho resolveu cantar ópera justamente agora. Maravilha. Coisas, né? Faz parte. Coisas de vídeo de canal amador. Bom, então, pessoal, a respeito desse assunto do Flávio, né? Obviamente foi arquivado por falta de provas e ele foi perseguido de todas as formas, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, sem interferência de ninguém.
A prova é que quando o Bolsonaro sugeriu, ele falou com todas as letras, tá, pessoal? Ele praticamente implorou para o Moro trocar o comando da Polícia Federal, né, e ele não era atendido. Então, como assim ele interferia? Que porcaria de... Né, que interferência michuruca, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Outra coisa é, o pessoal, eu vi, eu tava, né, minha mãe tava vendo a Band, eu tento, né, salvar ela dessa mídia mainstream aí, tô tentando, tô conseguindo aos poucos tirar a mídia mainstream da vida dela e de algumas outras pessoas, acredito eu, né? Primeiro a gente tem que fazer o trabalho dentro de casa, né? Para não valer aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Que não adianta nada fazer, né, essa divulgação, essa campanha tão grande, instruindo as pessoas para que saiam dessa mídia podre, contaminada, imunda, tendenciosa, criminosa, né? Mainstream, que é televisão, rádio, então tá pior ainda. E não fazer isso dentro da minha própria casa, começando pela minha própria mãe, pela minha própria família. Só que ela estava ali, né, mexendo no celular e deixou na Band um tempo. E eu estava vendo ali o tempo que ficou uma matéria, né, estampada assim na televisão, dizendo assim, eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas era atraso no pagamento da ajuda de custo do governo. Aí, pessoal, o que acontece? Vamos lá, né? O que eles estavam querendo dizer? O que a mídia toda podre, né, imunda, tá querendo fazer? Em primeiro lugar, todo mundo sabe, é óbvio, tá querendo de todas as formas tirar a credibilidade do Bolsonaro, atacar o Bolsonaro, minar o Bolsonaro cada vez mais, querendo colar nele essa pecha de culpado de tudo de ruim que está acontecendo. Tudo de ruim que está acontecendo no país, né? Os idiotas, os analfabetos, os ignorantes e a turma mau caráter e canalha ficam o tempo todo querendo colar essa pecha no Bolsonaro, que ele é o culpado de tudo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, né, ele não criou nenhum vírus, ele não instituiu nenhum lockdown, que é criminoso, é inconstitucional, é contra a lei, porque a quarentena, para quem não sabe, a quarentena, a Paula Marisa explica isso, tem um vídeo no canal da professora Paula Marisa que explica de forma técnica, específica, sensacional. Ela fez um vídeo ótimo explicando a diferença de lockdown para quarentena. Procura no canal dela, professora Paula Marisa. Ela explica 1 milhão de vezes melhor do que eu, como eu já falei várias vezes. Eu até poderia usar termos técnicos aqui, né, falar, né, uma linguagem mais específica, intelectual e tal, mas a proposta do meu canal é tentar ser o mais direto, objetivo possível, falar de uma forma popular que todo mundo entenda, né? O máximo possível de pessoas entendam. Então a diferença de quarentena para lockdown, a professora Paula Marisa explica muito bem. O que está sendo feito é basicamente a diferença de lockdown é o isolamento horizontal. Todo mundo trancado dentro de casa, a economia parada sendo destruída, pessoas se suicidando, mais de 650 mil empresas já quebraram, mais de 12 milhões de empregos já foram perdidos, vai morrer no mínimo 100 vezes mais pessoas, né, por causa do problema da violência, suicídio, problemas de saúde. Bom, enfim, isso aí é uma coisa bastante óbvia, né, pessoal? Então essa ajuda de custo do governo, é óbvio que ela ainda não saiu, por quê? Para muitas pessoas, já saiu para algumas pessoas, mas a Receita Federal está tendo um trabalho muito grande de investigar, porque tem muita gente bancando espertinho querendo dar golpe, muita gente que não precisa, dizendo que precisa, fez o cadastro. Por exemplo, né, tem até deputados que já descobriram aí, com mais de 100 CPFs que fizeram cadastro para receber no nome de pessoas que não sabem como fazer. Tem muita gente, né, com muito pouca instrução no Brasil inteiro, todo mundo sabe disso. Então a Receita Federal está tendo muito trabalho. Por exemplo, tem muitas mulheres aí dizendo que são mães solteiras, sendo que nem filho tem, né? Sendo que não são solteiras. Enfim, tem muito caso, tem muita fraude aí, muita coisa errada acontecendo. E eu pergunto, mesmo que você seja de esquerda, eu pergunto para você, você acha justo uma pessoa que não merece, uma pessoa que tem uma renda alta, uma pessoa que mora com pessoas que tenham renda bem alta, que tenham condições de se sustentar, receber essa ajuda de custo do governo? Você acha isso justo? Você acha que o país estar quebrado, né, destruído, detonado financeiramente, é culpa do Bolsonaro? Décadas de destruição financeira, econômica, social, feitas pelos governos do PT e os anteriores, que é tudo a mesma coisa. Você acha justo colocar isso na conta do Bolsonaro? Imagina uma cozinha do tamanho do Maracanã. Vou citar um exemplo aqui para vocês, né, uma coisa, eu gosto de usar metáforas, analogias, para a coisa ficar bem clara, do mais claro possível, né? Pelo menos na minha cabeça essas analogias funcionam. Então eu gosto de usar essa analogia. Imagina uma cozinha
Um exemplo, do tamanho do Maracanã, uma cozinha industrial gigante, onde ficaram sendo feitos muitos milhões de pratos, frituras pesadas, e essa cozinha nunca foi limpa, ela nunca foi limpa, pelo contrário, ela foi sempre cada vez mais suja, e deixando sujeira e camadas de gordura, de óleo nas paredes, nas janelas, uma cozinha gigantesca, gigantesca. Imagina o Maracanã, transformar o Maracanã numa cozinha industrial, é um negócio colossal. Aí imagina você pegar uma pessoa com um baldinho, um vidrinho de Veja e uma escova de dente e falar, olha, você tem um dia para limpar essa cozinha. Gente, é óbvio que é humanamente impossível, né? Não precisa ficar entrando em detalhes e floreando muito, é óbvio que é humanamente impossível. Só que é assim que o povo acha que o Bolsonaro tem que resolver todos os problemas do Brasil. Todos os problemas do Brasil, né, que foram acumulados durante décadas, né, de degradação cultural, socioeconômica, financeira, por décadas. Não, Bolsonaro, agora você é o milagreiro, você vai resolver tudo sozinho em 1 ano e 4 meses. Sendo que desses 4 meses já foram 2 aí de quarentena, o país sendo demolido, né, destruído, detonado por governazistas. E outra coisa, falam que a culpa é do Bolsonaro. Gente, falei isso no outro vídeo, vou falar de novo. O STF já não tirou todos os poderes do Bolsonaro? Quem governa o Brasil é o Bolsonaro? Pensa bem. Pensa bem. Olha só. Vamos lá. O Bolsonaro... A reforma da Previdência foi detonada. Ela foi deformada. Ela foi transformada no Frankenstein. Passou totalmente deformado. O Bolsonaro tentou... Tudo que... Eu vou citar só algumas poucas coisas aqui, tá, pessoal? Não vou entrar em muitos detalhes para o vídeo não ficar grande mais. IPVA, habilitação, a indústria da multa que ele tentou, né, cessar, o negócio da carteira dos estudantes, várias outras coisas que ele tentou fazer. Tudo foi proibido. Quem governa o Brasil é o Alcolumbre, o Maia e o STF. O STF já deu todos os poderes, plenos poderes para os governadores, governazistas, fazerem tudo o que quiserem. Então, o que o Bolsonaro está fazendo? Para quem diz aqui, o Bolsonaro tem que sair. Por quê? Eu sei que... Já falei isso várias vezes, né? Isso aí é para o pessoal que diz que ele é o culpado, ele tem que sair. Então, em relação a essa ajuda de custo, pessoal, é muito trabalho que a Receita Federal... Voltando, né? Para finalizar esse assunto, é muito trabalho que a Receita Federal está tendo. Já liberou muitos pagamentos, tá? O Bolsonaro está fazendo das tripas coração, colocando o país mais no vermelho ainda, né? O governo está precisando, porque não tem de onde tirar dinheiro. Imagina, você tem a sua casa e você tem que administrar a sua casa. E de repente, alguém fala para você, olha, você tem que aumentar 1 milhão de vezes o salário da sua... Se você tiver uma ajudante, né, do lar, você tem que aumentar 1 milhão de vezes o salário dela. Vou dar um exemplo. Não vou usar esse termo 1 milhão não, mas vamos dizer, você tem que aumentar o salário da sua ajudante, aí, da sua ajudante doméstica de, por exemplo, R$1.000 para R$1 milhão, tá? Você tem que se virar, dá teu jeito. É humanamente impossível, pessoal. Então, o que a pessoa vai ter que fazer? Olha, vai ter que se endividar, vai ter que arrumar dinheiro emprestado, vai ficar no vermelho por muito tempo. Então é isso que está acontecendo. Bom, e outra coisa, pessoal, para quem diz que o Bolsonaro está querendo interferir nos outros poderes, quem faz isso com o Bolsonaro são os outros poderes que interferem, né? Alexandre de Moraes entrou por indicação do Temer, era amigo do Temer. E quem aqui lembra como é que foi? Quem lembra do Teoriza Vasque, que caiu por acidente? Todo mundo acredita, é óbvio, não estou colocando nenhuma dúvida, foi um acidente, é evidente que foi acidente, Teoriza Vasque, o avião dele caiu em Angra, lógico que foi acidente, tá, pessoal? Não estou afirmando nada. Aí o Temer foi lá e indicou Alexandre de Moraes, e todos os outros são indicados também, né, por seus amigos, Lula, só gente de primeira linha, tá, pessoal? Só gente honesta, Dilma, Lula, Collor, FHC... Só gente boa, gente de primeira linha. E todos os ministros que estão ali foram indicações. Todos os ministros. E todos os ministros do governo, e não só os ministros do Supremo, dos governos anteriores, foram indicados por amigos. Ou vocês querem que ele indique um inimigo? Então quem está rasgando a Constituição e dirigindo o país de forma ilegal e inconstitucional, eu posso garantir para vocês que não é o Bolsonaro. Isso vocês podem ter certeza. Bom, pessoal, era só isso, então, por enquanto, que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Não vamos desistir, tá? Vamos fazer valer os nossos direitos, vamos continuar nessa luta aí. Ninguém achou que ia ser fácil, a gente sabia que ia ser uma batalha dura, árdua, mas que no final a gente vai vencer, porque o bem sempre vence o mal, tá, pessoal? Então, é isso aí, um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.